Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje a gente vai, pessoal, terminar o assunto sobre o céu, que nós estávamos comentando anteriormente do livro O Homem e a Eternidade, do padre Garrigou Lagrange, um livro muito famoso, então, do cristianismo. Então, a gente vai discorrer sobre o capítulo final, né, sobre o céu. E o que vai discorrer? Depois a gente vai para o epílogo, que é uma consideração final do livro. Mas o que vai falar, então, esse tópico final sobre o céu? Foi discorrido, então, em 4 etapas, em 4 vídeos. Bom, a gente vai discorrer, então, sobre será que o número dos que são salvos é maior do que o número dos que os que são condenados? Ou seja, o número daquelas pessoas que verão a glória de Deus, que estarão junto com Deus, que estarão contemplando a beatitude eterna, que estarão no número dos bem-aventurados, no número dos justos, aqueles que foram justificados e que tiveram uma vida reta, uma vida honesta, uma vida boa. Será que o número deles é maior do que o número dos que são condenados? Segundo, a maior parte dos padres da Igreja Católica, dos santos que foram canonizados, até por uma opinião própria deles, sim, o número dos que são eleitos, dos eleitos é maior do que o número dos que são condenados. Então, eles acreditam, sim, que Jesus, quando ele voltar, né, não vai precisar, né, no fim dos tempos, já estará, então, em grande quantidade o número dos eleitos. Não haverá mais necessidade de existir o gênero humano sobre a Terra nesse momento. Né, já vai estar, então, a quantidade correta, a quantidade, então, exata do número dos eleitos, não havendo mais necessidade, então, da existência deles, né, quando Jesus voltar. E acredita-se sim que o número dos eleitos, o número daqueles que são justificados por Jesus Cristo e principalmente por não terem tido uma vida de pecado, por terem vivido uma vida na graça, uma vida vivendo um sofrimento bem vivido, vivendo as contrariedades bem vividas, vivendo uma vida santa, uma vida honesta, uma vida na humildade, uma vida na bondade, uma vida na caridade. Essas pessoas que souberam amar o próximo, que souberam amar o pobre, que souberam se sacrificar na vida, essas pessoas elas herdarão a glória eterna, como nós discorremos anteriormente. Elas verão a Deus, né? E sem fé, sem esperança, sem caridade é impossível agradar a Deus. Então, somente quem viveu uma vida mortificada, mortificou as suas paixões, uma vida no sacrifício, uma vida vivendo bem os sacramentos, o sacramento da confissão, o sacramento da comunhão, essas pessoas verão a Deus. Mas é importante, sim, que elas realmente se sacrifiquem, que elas realmente saibam sofrer, saibam ajudar o próximo, aquelas pessoas que precisam, os mais necessitados, aquelas pessoas que pedem ajuda, essas pessoas que sabem se entregar ao próximo, que sabem sofrer, que sabem viver, como eu falei, bem os sacramentos, que sabem viver uma vida honesta, uma vida santa, uma vida na humildade, uma vida na retidão, uma vida se afastando do pecado, essas pessoas verão a Deus, sim. Mas é importante perseverar até o fim, porque somente aquela pessoa que perseverar até o fim é que será salva. Aquela pessoa que não perseverar, aquela pessoa que viver uma vida, muitas vezes na dúvida, né? Muitas vezes na incerteza, muitas vezes com o pé na verdade e com o pé na mentira. Essa pessoa não vai herdar o reino dos céus. Somente aquela que perseverar até o fim, aquela que perseverar nas boas obras, aquela que perseverar nas obras de justiça, nas obras de misericórdia que verão a Deus. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então é importante que essa pessoa persevere até o fim, né? Por quê? Porque só quando ela perseverar até o fim é que nós vamos ter certeza que ela está no número dos predestinados. Se ela não perseverar até o fim, se ela for uma pessoa que vive na incerteza, que ela for uma pessoa que vive com o pé no céu e com o pé
com o pé no amor ao próximo e com o pé no ódio, com o pé no amor a Deus e com o pé no amor às criaturas, essa pessoa não está no caminho certo. Para ela estar no número dos predestinados, ela precisa, então, para ela estar no número dos que foram consagrados, dos que estão no número dos eleitos, ela precisa perseverar até o fim. Perseverar, como eu disse, nas obras de misericórdia, nas obras de justiça, perseverar na humildade, perseverar nos sacramentos, perseverar nas esmolas, perseverar numa vida honesta, numa vida santa. Somente assim ela vai estar no número dos eleitos. Ela precisa perseverar até o fim para ser uma pessoa predestinada, porque segundo a maioria dos santos, a quantidade das pessoas que são eleitas é muito maior do que a quantidade dos que são condenados. E a própria glória, a própria grandeza universal, espiritual de uma pessoa eleita é muito maior do que a malícia do pecado. A glória de Deus, ela é muito maior do que a malícia do pecado, do que qualquer transgressão, do que qualquer vida desregrada. Por quê? Porque Deus, ele é soberanamente muito maior. A grandiosidade de Deus, a sua glória é muito maior do que qualquer malícia, do que qualquer pecado. Então, somente aquele que viver uma vida totalmente voltada para a glória de Deus, totalmente voltada para uma vida honesta, uma vida santa, uma vida reta, essa pessoa verá a Deus. Mas é preciso, como eu falei anteriormente, perseverar até o fim. Essa pessoa precisa estar no número dos predestinados, estar no número dos eleitos, vivendo, como eu disse, tudo aquilo que nós mencionamos anteriormente, né, as bem-aventuranças, vivendo os sacramentos, indo na missa, sabendo sofrer, sabendo superar e aguentar as contrariedades da vida. Somente assim é que você vai estar no número dos eleitos, então. Bom, pessoal, com isso, então, nós encerramos esse comentário final sobre o céu. Depois nós vamos falar sobre um epílogo, que são considerações finais sobre esse importante assunto que nós discorremos, né, nesse livro do Padre Garrigou Lagrange. Espero que todos estejam gostando e nós nos vemos então no vídeo final sobre então o epílogo, que são considerações finais sobre esse importante assunto, esse importante livro que nós discorremos então nesses vídeos. Muito obrigada a todos pela atenção e nós nos vemos no próximo. Até mais. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.